Olá, um ótimo dia e um feliz despertar com Deus, com a graça e a paz de Jesus a você. Hoje vamos estudar o segundo capítulo do primeiro livro de Samuel, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. O tema em nosso estudo hoje, o Cântico de Ana. Neste capítulo 2, vamos encontrar mais uma oração de Ana, só que agora de gratidão. As bênçãos que ela recebeu ainda depois do nascimento de Samuel. E este capítulo também irá trazer o triste relato da história de Eli e seus filhos. A maldição que recaiu sobre este sumo sacerdote em Israel. Como devemos agir depois que recebemos uma grande bênção do Senhor? Por que a gratidão a Deus é tão importante? Que lições devemos aprender da atitude de Ana quando sua oração foi atendida e como Deus a honrou e a recompensou por sua fé e obediência? Por outro lado, como Eli e seus filhos desonraram a Deus. 1 Samuel capítulo 2 começa com a oração de gratidão de Ana, a mãe de Samuel, depois que Deus a abençoou com o filho que ela tanto almejava e pediu ao Senhor. Ana louva Deus em um belo cântico, exaltando sua grandeza, poder e justiça. Ela expressa sua gratidão por ter sido ouvida em sua aflição e por receber um filho. O cântico de Ana também, vejam só, antecipa a vinda do Messias, que virá para libertar o seu povo. Sim, tem até um tom de profecia nesta oração de gratidão, neste cântico. O capítulo relata também a má conduta dos filhos de Eli, Ofne e Finéias, os dois sacerdotes em Siló. Este capítulo estabelece o contraste entre a fé e a devoção de Ana e a corrupção dos filhos de Eli. Também introduz Samuel como um líder justo e fiel, enquanto alerta sobre o juízo iminente sobre a casa do sacerdote Eli. Este é apenas um spoiler, é apenas um resumo do capítulo e do estudo de hoje. Lembrando, é importante que você já tenha lido este capítulo em sua Bíblia e agora eu convido você para nós extrairmos preciosas lições e ensinamentos em nossa análise e comentários. O versículo 1, Ana descreve: o meu coração se rejubila no Senhor. Ana adquiriu uma nova visão do poder de Deus, evidente por seu controle sobre as forças ocultas da natureza, neutralizando em silêncio as forças do mal que a desanimavam e a derrotavam, a faziam terrivelmente angustiada, fazendo com que um ambiente negativo, como vimos no estudo de ontem, contribuísse imensamente à profundidade e plenitude de sua alegria. Ana entendeu de uma nova maneira a aliança feita com seus antepassados, de que os filhos de Deus se tornariam uma bênção para todas as nações. A canção de Ana foi uma profecia inspirada referente a Davi
e ao Messias. Vamos ver isso no espírito de profecia. A experiência de Ana pode ter resultado na maior bênção que poderia se manifestar na vida de Penina. Deus estava tão ávido por salvar Penina como por redimir Ana. E haveria maneira melhor de fazer isso do que mostrando a exaltação de uma alma que confiava nele e não pagava mal com mal? Olha aí, que lição começa já trazendo para nós. Devemos agir como Ana e não como Penina. Verso 3, contém o princípio de não falar mal de seu semelhante, nem saiam coisas arrogantes. Aqueles que, como Penina, se sentem fortes pelo próprio poder, sofrem ao colher o fruto de seu egoísmo, que é a morte espiritual. Deus, porém, é capaz de dar vida até mesmo aos que estão espiritualmente mortos. Cristo ofereceu a Judas as mesmas oportunidades que Pedro teve. No entanto, um se entregou e o outro não. Isso faz toda a diferença. Agora o verso 4, ela descreve um símbolo de poder e força, o arco. Na época, o arco era a arma mais poderosa. O arco de flecha, né? Verso 5, 7 filhos. 7 sempre é símbolo de perfeição e plenitude na Bíblia. E ela representa uma família numerosa e feliz. No verso 7, o Senhor empobrece e enriquece. Continua Ana descrevendo o seu cântico. Ana reconheceu que sua salvação do opróbrio viera, sabe de quem? De Deus, que a engrandecera muito acima da zombaria de Penina. Encontrou inspiração para compor uma canção muito acima do alcance de sua experiência e, sob a orientação do Espírito Santo, apontou para a alegria dos remidos quando estiverem sobre o mar de vidro, entoando um novo cântico. A felicidade de Ana não foi um deleite egoísta, mas uma compreensão ampliada do caráter de Deus, como aquela que levou os filhos de Deus a rejubilar diante da criação do mundo. Ana tinha o céu no coração, pois aprendera a amar o mundo como Cristo o ama. Que lindo! Que profundo! Verso 8. Agora, falando de colunas, para os gregos teriam o seu sentido real. Para os hebreus, cuja linguagem é pitoresca, as colunas têm um sentido abstrato. Simbolizam os princípios que regem o mundo. No versículo 25, o Senhor os queria matar, agora falando dos filhos de Eli. Agora já mudou aqui o cenário. Literalmente, agradava ao Senhor levá-los a morrer. Estes 2 filhos de Eli rejeitaram o controle protetor de Deus, escolheram o próprio caminho egoísta e abandonaram deliberadamente o conselho do céu. Ao mandar embora o anjo do Senhor, selaram sua condenação. Foram os filisteus que os mataram. No entanto, Deus permitiu a morte porque tinham se recusado a segui-lo. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão. Veja bem, atente. Mas o que acontece? Deixa entregues a si mesmos os que rejeitam a sua misericórdia para colherem aquilo que semearam.
Isso aqui é importante, hein? Então, Deus faz de tudo para resgatar o pecador. Mas quando este decide permanecer no pecado, servindo ao inimigo, Deus então não pode mais colocar a sua proteção e bênção sobre aqueles que escolhem o pecado. E eles ficam entregues a si mesmos. É isso que está trazendo aqui este estudo. Verso 31, cortarei o teu braço, ou seja, acabarei com o teu poder. Os descendentes de Eli, da casa de Itamar, perderam os seus direitos para com os da casa de Eleazar. Vamos ver isso no livro de Crônicas e de Reis. Versículo 33 descreve que eles morreriam na flor da idade, ainda moços. Verso 35, e aí ele fala de um sacerdote fiel. Já que aqueles se tornaram infiéis e não se arrependeram. As Escrituras não indicam o sacerdote em quem se cumpriu essa profecia. Alguns eruditos pensam que se refere a Zadok, da linhagem de Eleazar, a quem Salomão deu o sacerdócio quando Abiatar, que era descendente de Itamar e de Eli, foi deposto por colaborar com Adonias, na tentativa de tomar o trono de Salomão. Também pode se referir a Cristo e outros ainda que possa ser Samuel. Porém, a lição mais importante dessa declaração reside no fato de que o ser humano não pode impedir o cumprimento final do desejo de Deus, de restaurar a sua imagem no coração da humanidade. Finalizando este tópico, verso 36, virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, foi a declaração divina. Ou seja, o empobrecimento profetizado aqui provavelmente concretizou-se quando Abiatar, que era descendente de Eli, foi destituído do sacerdócio no reinado de Salomão. Agora, uma oração de fé descreve o espírito de profecia. O coração da mãe encheu-se de alegria e louvor, e ela almejava extravasar sua gratidão a Deus. O espírito de inspiração lhe sobreveio e orou. As palavras de Ana eram proféticas, tanto a respeito de Davi, que reinaria como rei de Israel, como do Messias. O que eu comentei lá atrás, esse detalhe. Este cântico de Ana, ele é profético, pois fala também de Jesus, o ungido do Senhor. Referindo-se a princípio à jactância de uma mulher insolente e contenciosa, que era Penina, aponta o cântico para a destruição dos inimigos de Deus e o triunfo final do seu povo remido. De Siló, Ana voltou silenciosamente para o seu lar em Ramá, deixando o menino Samuel para ser educado para o serviço da casa do Senhor, sob a instrução do sumo sacerdote Eli. Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como sendo do Senhor. Olha que detalhe importante para as mamães. Por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, procurou Ana elevar os pensamentos de seu filhinho ao Criador. Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia, ele era objeto de suas orações. Olha que lindo. Cada ano, ela lhe fazia, com suas próprias mãos, uma túnica para o serviço. E subindo com o esposo para adorar em Siló, dava ao menino esta lembrança de seu amor. Cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração
para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor, que honrasse a Deus e abençoasse seus semelhantes. Aqui está o grande desejo de Ana para seu filho e colocada em suas orações. Que recompensa teve Ana e que estímulo para a fidelidade ao seu exemplo. Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos confiados a toda mãe. A humilde rotina dos deveres que as mulheres têm considerado como uma fastidiosa tarefa deve ser encarada como obra grandiosa e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência, e fazendo isto trará alegria a seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através de claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu. Mas, unicamente quando procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino. O mundo está repleto de influências corruptoras. A moda e os costumes exercem forte poder sobre os jovens. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir, os filhos naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Que toda mãe vá muitas vezes ao seu Salvador com a oração: ensina-nos o que faremos pela criança. Atenda a ela a instrução que Deus dá em sua palavra, e ser-lhe-á dada sabedoria conforme a necessidade. O mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens, descreve o verso 26 do capítulo de hoje. Se bem que a juventude de Samuel fosse passada no tabernáculo, dedicada ao culto de Deus, não se achava ele livre de influências más ou exemplos pecaminosos. Os filhos de Eli não temiam a Deus, nem honravam a seu pai, mas Samuel não procurava sua companhia, nem seguia seus maus caminhos. Fazia esforço constante para tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Este é o privilégio de todo jovem. Deus se apraz, mesmo quando as criancinhas se entregam ao seu serviço. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Olha que detalhe. Quando fala que ele era menino, cada ano lhe eram confiados encargos de mais importância. E quando ainda era criança, um éfode de linho foi posto sobre ele em sinal de sua consagração ao serviço do santuário. Jovem como era ao ser trazido para ministrar no tabernáculo, tinha Samuel mesmo então deveres a cumprir no serviço de Deus, conforme sua capacidade. Estes eram a princípio muito humildes e nem sempre agradáveis, mas cumpria-os da melhor maneira que lhe permitia a habilidade e com coração voluntário. Levava sua religião a todo o dever da vida. Considerava-se servo de Deus e o seu trabalho como o trabalho de Deus. Olha que coisa linda. Seus esforços eram aceitos porque eram motivados pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer
a sua vontade. Foi assim que Samuel se tornou o cooperador do céu, do Senhor do céu e da terra. E Deus o habilitou a cumprir uma grande obra em prol de Israel. Agora o texto falando sobre a negligência de Eli. Que lições ficam para nós? Eli era um sacerdote e juiz em Israel. Ocupava as posições mais elevadas e de maior responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Como homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como autoridade judiciária mais elevada, era ele olhado como um exemplo e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Mas, embora tivesse sido designado para governar o povo, não governava a sua própria casa. Eli era um pai transigente, amando a paz e a comodidade, não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir o seu próprio caminho. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. O sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e de governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Mas Eli recuou deste dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos e tornaria necessário puni-los e repudiá-los. Sem pesar as terríveis consequências que se seguiriam à sua conduta, Eli condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem, e assim negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. Eli não dirigiu sua casa segundo as regras de Deus para o governo da família. Seguiu o seu próprio juízo. O extremoso pai deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos em sua meninice, comprazendo-se com o pensamento de que após algum tempo eles perderiam as suas más tendências. Muitos, olha a lição para nós, muitos estão hoje a cometer erros semelhantes. Julgam que conhecem um meio melhor para educar os filhos do que aquele que Deus deu em sua palavra. Alimentam neles más tendências e, insistindo nesta desculpa, são muito novos para serem castigados, corrigidos. Esperemos que fiquem mais velhos e possamos entender-nos com eles. Assim, os maus hábitos são deixados a se fortalecerem até que se tornam uma segunda natureza. Os filhos crescem sem sujeição, com traços de caráter que são para eles uma maldição por toda a vida e que podem reproduzir-se em outros. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam seu próprio caminho. Quando os pais tomam em consideração todo o desejo dos filhos e com estes condescendem no que sabem não ser para o seu bem, os filhos logo perdem todo o respeito para com os pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem e são levados cativos à vontade de Satanás. Que tragédia na família de Eli e em tantas famílias hoje, não é mesmo? A influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa a toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Texto que está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 571. Texto
poderoso, fantástico e que traz verdades realmente chocantes, profundas. Agora, momento de aplicar o estudo de hoje em nossas vidas. Da sociedade apóstata, hipócrita e perversa da época dos juízes, Ana eleva-se com uma teologia pura. Em meio à idolatria, imoralidade e promiscuidade, essa mulher sofredora e humilhada, cuja oração for atendida, tem um coração voltado ao culto ao único Deus verdadeiro. Notem-se 7 pontos teológicos em seu cântico, em sua oração de gratidão. Deus deve ser exaltado por possuir toda a sabedoria, força e poder do universo. Deus merece nosso louvor por mudar a sorte dos seres humanos. Deus exerce poder sobre todos. Então, orgulhosos e presunçosos devem humilhar-se. Deus também torna possíveis os casos dificílimos e até improváveis. É o Deus do impossível. Deus inclina-se com compaixão para os que não podem se ajudar. Deus julga e faz justiça abatendo aos ímpios e recompensando os fiéis. E, a última, Deus lida com maestria, com a efemeridade e a incerteza da existência humana. Nitidamente, Ana conhecia as Escrituras. Nelas encontrou as promessas de um futuro rei. Deus disse a Abraão e a Sara que haveria reis entre seus descendentes, lá em Gênesis 17. E repetiu essa promessa a Jacó. Nas últimas palavras que proferiu aos filhos, Jacó anunciou que Judá seria tribo real. Moisés deu instruções com referência a um futuro rei, em Deuteronômio 17. Em vários sentidos, o rei Davi cumpriu essa profecia, mas seu cumprimento absoluto encontra-se em Jesus Cristo, o ungido, que um dia se assentará no trono de Davi e governará sobre seu reino glorioso. De forma geral, o livro de Samuel ajuda-nos a ver que Deus é o Senhor da história. Seus planos soberanos são cumpridos, apesar do fracasso humano. Especificamente, a oração de Ana, em forma de cântico, celebra a justiça e a santidade de Deus. Ele derrota o orgulhoso, exalta o humilde, protege seus santos e fortalecerá o seu rei ungido. Fechando a nossa reflexão de hoje, o cântico de Ana demonstra sua profunda gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, revela seu relacionamento pessoal com Deus. Exaltando os atos de justiça do Senhor, Ana expressou a sua alegria em ter Deus ouvido e atendido o seu clamor. O capítulo de hoje também apresenta contrastes: a sabedoria de Ana na educação de Samuel e a negligência de Eli com seus filhos, a fidelidade e obediência de Samuel e o mau procedimento de Ofni e Finéias. A Ana instruiu o pequeno Samuel nas Sagradas Escrituras, e não havia um momento sequer desperdiçado em que não ensinasse o menino no temor do Senhor. Em contrapartida, a educação dispensada a Ofni e Finéias acabou por revelar a condescendência de Eli para com os crimes de seus filhos, o que lhes custaria um trágico fim. Notem que tipo de sacerdotes eram eles. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, descreve o verso 12. Eles não faziam caso de Deus, e nem tampouco das coisas sagradas. Por isso,
a tragédia os cercou. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, disse o verso 17. Quando Eli finalmente resolveu repreendê-los, seus corações obstinados já haviam decidido de que lado do conflito estariam. Os anos de negligência por parte de Eli refletiram em uma casa desordenada e em filhos iníquos. Assim como Samuel aprendeu no colo de sua mãe as preciosas lições que o tornaram um homem de Deus, e como Ana, que aos pés de seu Salvador encontrou o verdadeiro descanso, que eu e você aceitemos o convite de Jesus todos os dias. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vigiemos e oremos. Amém. Que lições profundas, preciosas, o capítulo traz para nós no estudo de hoje. Fique com este pensamento. A gratidão sobe aos céus como canção aos ouvidos de Deus. Amém. Que eu e você possamos extrair estes bons exemplos, maravilhosos exemplos de Ana para com Deus, na educação de seu filhinho e na manifestação de um caráter onde realmente o amor de Deus reina. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, graças te damos pelo despertar de hoje. Obrigado, Senhor, pelo seu amor que está sempre ao nosso redor. Seu cuidado, sua proteção. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te conhecer cada dia mais através da sua palavra. Dá-nos um coração como o de Ana, um coração sincero, um coração entregue totalmente a Ti e obediente. Queira, Senhor, nos ajudar para que possamos sempre reconhecer o Teu poder, o Teu grande amor e as Tuas maravilhas. Fica conosco, dá-nos Tua paz, o Teu descanso, em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e que você possa sentir a doce presença de Jesus cada momento deste dia. Um grande abraço. Tenham todos a paz de Jesus. Amém.